A nossa queridíssima bolsa, ela sobe 8,5% em dólar em agosto e é a melhor bolsa do mundo. Mas eu tenho a impressão que é um novo momento que a gente vai viver no mundo, né? Na maioria dos países focando mais no consumo interno do que na manufatura em si. E se de fato foram honradas as projeções da curva de juros, a gente tá falando que é o maior ciclo de afrouxamento monetário desde 2008. Isso é coisa pra caramba. A gente tá vendo o preço de commodity cair, isso não é legal para o Brasil. O preço do minério de ferro atingiu a mínima de 14 meses, baixou de $100 já faz alguns dias. Senhoras e senhores, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu, Rafael, com meu sócio e amigo Thiago, estamos aqui novamente para falar o que importa do mercado nessas últimas 2 semanas, né? O mês de agosto aí repleto de emoções, né, Pedroso? Exatamente. A gente já vai entrar nos detalhes, desde o medo de recessão nos Estados Unidos após a divulgação de um payroll mais fraco, até o desmonte do carry trade no Japão, né? O Japão que por anos foi o maior exportador de liquidez para o mundo e agora colocou um agiota ali para cobrar esse dinheiro das pessoas que pegaram ali em ienes. E Pedroso, em meio, né, a esse cenário turbulento, a nossa queridíssima bolsa, ela sobe exatos 8,5% em dólar em agosto e é a melhor bolsa do mundo. Com isso eu passo para você para falar um pouquinho do nosso bom e velho Brasil. Quem diria, né? O Brasil despontou esse mês, decidiu subir. E sabe o que é mais engraçado? Depois eu até vou pedir para colocar, para subir, que eu não trouxe aqui. Mas não teve uma entrada de fluxo de estrangeiro tão grande assim. Teve, o estrangeiro começou a voltar, esse mês entrou por volta de uns 3 bi de fluxo, né? Mas lembrando que saiu quase 40 no semestre, então não foi uma entrada tão absurda. Parece que também tem uma ajudinha aí do investidor local na Bolsa Brasileira. E o que está ajudando a Bolsa local, né? Antes até de falar de ajudar a Bolsa local, né? A gente falou da Bolsa no mês, né? A gente subiu aqui o gráficozinho. Tem uma outra bolsa aqui na América Latina que está despontando, que é um absurdo, né? Que inclusive esse mês é a segunda melhor, né? 8% de alta, que é a Bolsa da Argentina. Mas olha no ano esse negócio, quanto que subiu. Olha o gráfico que a gente subiu agora. E no mês passado o Milei foi muito feliz ali num pacote que ele aprovou no Congresso, né? Que tira um pouco do peso do Estado. Não sei se você chegou a ver, mas eu acho que influenciou um pouco dessa alta aí nos últimos 30, 40 dias. O primeiro, como poderia dizer, o primeiro momento ali dele como presidente está sendo muito bom. A grande dúvida é se ele vai conseguir seguir nesse ritmo, se vai conseguir aprovar as reformas que ele está propondo, que não vai ser fácil lá na Argentina. Mas aí voltando aqui a Brasil, que foi que fez a nossa bolsa subir esse mês? Que fez a bolsa brasileira despontar e disparar, dólar corrigiu, né? A gente finalizou o mês passado, um pouco antes do final do mês passado, a grande questão, primeiro, era a questão do iene, que estava disparando, a gente já tinha comentado aqui na última vez que a gente falou. O Japão que vinha subindo juros, você tem uma operação que é carry trade que se toma empréstimo nesses países com taxa de juros muito baixo e se aplica em países mais altos como o Brasil. Como o iene começou a disparar, começou a ter uma liquidação dessas posições e automaticamente estressou o dólar, estressou a moeda local. O que aconteceu desde então é que o ministro da Fazenda lá japonês, ele tinha dado uma declaração que eles iam evitar alta de juros até que o mercado ficasse mais calmo, e isso deu uma tranquilizada. Aí, somando a esse cenário, saiu os dados positivos dos Estados Unidos, que depois o Rafael vai comentar, que mostrou, talvez, que o mercado americano começa, de fato, agora a entrar numa desaceleração, ou seja, a gente deve ver inflação mais benigna e, consequentemente, a queda de juros agora vem de verdade. E o que a gente mais fala aqui, né, Pedroso, é que o mercado é bipolar, né? Ele é composto por maníacos depressivos que nada mais é do que nós todos. Isso é o mercado financeiro, tá, pessoal? A gente formula preço com base em expectativas, né? E quem formula são os agentes econômicos. Eu, você, o Pedroso, o Matheus aqui da produção. E uma hora, né? 10 dias atrás, parecia que o mundo ia acabar. Nasdaq abriu a segunda-feira passada, Pedroso? Acho que foi, né? Passado ou retrasado, que seja, começo do mês ali, caindo 6%. E todo mundo, né? Você ia abrir a CNBC ali, você via vários economistas respeitados falando que o Fed tinha que cortar os juros numa reunião emergencial.
né? Até curioso isso. E agora você vê a narrativa do povo suave voltando, quase todas as perdas que foram acumuladas ali no final de julho e começo de agosto já se apagaram para a Bolsa Americana. A gente teve vendas no varejo fortíssimas, né? Ali bem acima do esperado, subindo 1%. Ontem, Que anteontem... deveria ser uma notícia ruim, mas agora virou uma notícia boa. Não, e ontem, anteontem, inflação ali em linha, né? Um pouco abaixo do consenso, mas só queria dar esse adendo, né, Pedro? Se a gente sempre for refém das narrativas, a gente vai estar comprando quando já tiver feito o preço. Na última vez a gente até comentou, né, para tomar cuidado com essas narrativas. Às vezes o mercado está extremamente estressado, falando que é o fim do mundo e tem que tomar cuidado. A gente comentou que o mercado estava barato e aí veio esse movimento que foi um movimento bastante repentino até, né? A bolsa subiu forte em um espaço de tempo muito curto. Além dos fatores lá de fora, o que ajudou bastante, teve 2 fatores internos, né? Acho que o mais importante aqui é a temporada de resultado das empresas local mostrando números muito bons, principalmente as empresas ligadas à economia doméstica, que a gente está vendo o PIB crescer forte e isso ajudando bastante. E o segundo é férias da galerinha de Brasília, né? Sem muita notícia, sem muito aquele barulho de Brasília, porque eles estavam de recesso, a gente acabou ficando mais leve aqui com o noticiário interno. E aí ajudou também, quando saiu a notícia lá dos Estados Unidos, o mercado entrou naquele desespero, naquele primeiro momento. Mas a visão que o mercado teve foi, isso é bom para o Brasil. Por quê? Primeiro que os Estados Unidos estava sendo ali um buraco negro, sugando a liquidez no mundo. Primeiro que o juros estava alto, a renda fixa estava maravilhosa, americana. E segundo que as empresas estavam rodando super bem, lucro. Então, por todo lado que você olhava, o melhor lugar do mundo para investir era os Estados Unidos. Agora, olhando para frente, as expectativas estão dizendo, olha, vai desacelerar, tem um risco ali no setor de tech, porque a gente não sabe qual que é, o quanto que eles vão ganhar com essa história de investimento em inteligência artificial, a economia talvez... Então, você começa a entrar nesse processo num momento que lá já está com múltiplos mais esticados, então o mundo começou a olhar outras alternativas e aí bateu o olho no Brasil, tá barato. Só que é importante, esses dias até teve um jornalista que eu dei uma entrevista do Valor e ele perguntou, qual que é a expectativa de fluxo? Será que o investidor vai voltar? A gente tem que entender que no grosso, o estrangeiro que está entrando no Brasil não é uma pessoa, é um robô, é um algoritmo, ou são fundos indexados. O Brasil, por não ter grau de investimento, afasta muito investidores fundamentalistas que pensam no longo prazo. Então a gente acaba sofrendo muito essa volatilidade. Então parte dessa alta, na minha opinião, está muito ligado a isso. Tava barato, tava sobrevendido, o mundo procurando alternativas, caras, é lá que eu vou enfiar dinheiro. Na hora que vira o cenário, a gente sofre também com uma volatilidade maior, né? Aí volta ao que eu já comentei antes, né? Os nossos problemas internos, políticos, eles acabam fazendo com que a volatilidade seja maior. Eles acabam intensificando esses movimentos para baixo e inclusive para cima, né? Porque na hora que subiu foi de uma vez porque a gente estava muito amassado. E uma outra coisa importante, Pedro, a comentar também é que enquanto o mundo discute a magnitude da desaceleração nas economias desenvolvidas, na Europa a gente já vê ali um crescimento zerado, Estados Unidos eu acho que está claro que vai desacelerar, por hora está amena essa desaceleração, né? Enfim, o mercado de trabalho deu um leve susto, mas foi um dado. A gente vai ter que entender ali no começo de setembro o payroll relativo a agosto, né, para ver se essa tendência ali de um aumento de desemprego mais abrupta ela se concretiza ou não. Mas enquanto o mundo discute essa desaceleração, o Brasil acelera, né? A nossa massa salarial está crescendo 10% em termos reais, PIB provavelmente acima de 2%, né? E a gente está falando que isso é refletido em um consumo doméstico mais forte, que é refletido em resultados corporativos das empresas melhores. Exato. E é exatamente isso que a gente viu também nessa safra que veio, né? Bons resultados em linhas gerais. Só que tem um grande ponto de atenção nisso, né? Até antes de falar que é o fiscal, disso, né? Que é o fiscal. Que a gente é o voo de galinha, sem qual dúvida. que é o grande problema, né? A questão é, da onde está vindo esse crescimento, né? Talvez a gente está vendo esse crescimento porque o governo decidiu gastar mais, que começa desde aquela PEC da transição e vem até agora. Na verdade, começa antes. A gente teve aqueles benefícios da pandemia, cessou, aí veio a PEC da transição para dar aquele fôlego adicional, veio a questão dos precatórios, então veio muita coisa de gasto adicional, de injeção de dinheiro na economia. E isso tem o perigo que você vê, que é a questão do fiscal lá na frente. Se eu não me engano, eu estou citando e usando aqui um exemplo que a WHG trouxe no último call deles, pré-teto de gastos, né, a nossa dívida crescia de forma bastante exponencial.
Quando veio o teto de gastos no governo Temer, Pedroso? No governo Temer. No governo Temer, criou o teto de gastos veio a junto regra que a gente não pode ter uma despesa ali ajustada pela inflação crescendo. Exato. Né? Tem que crescer em linha com a inflação. Em linha com a inflação. Né? E aí estabilizou essa despesa e a gente viu o Brasil voltando a ser uma bela narrativa, né, de investimento em um belo polo. Só fala, sobe o gráfico, tem um gráfico que tá mostrando isso. Eu trouxe então, pô, isso. vamos subir esse gráfico. E aí troca-se o teto pelo arcabouço. E a regra muda de não pode ter um crescimento real na despesa para pode-se ter um crescimento de 2,5% real em termos de despesa. E aí cria uma pequena boca de jacaré, né, em termos do teto e do arcabouço, né? A despesa vai crescer um pouco mais. Porém, o governo não vem cumprindo, né, as normas dentro do arcabouço. Se você vê o efetivo de gastos, né, no acumulado de 12 meses deflacionado, ajustado pela inflação, a gente está vendo um crescimento real de quase 10%. 10% de gasto. Que isso é em linha com o pré-teto, né? E é o que culminou na grande recessão que a gente viu ali na era Dilma. A gente tem que sempre enxergar os governos, independente qual seja, direita ou esquerda, junto com o cenário interno e externo, né? Porque o governo, ele vai atuar, pode ser o melhor governo do mundo. Se o mundo estiver numa baita crise, esse cara vai entrar numa espiral negativa. Perfeito. Então, o que aconteceu? Esse gráfico que eu falei que subiu, Muito lá legal de esse gráfico. 2003 até 2010, mais ou menos, a gente teve o boom das commodities, o Brasil com um superávit absurdo, e a gente estava tendo superávit. Depois veio o período Dilma, veio tudo o que aconteceu, e aí entrou um período de déficit primário, né? Que começou a cessar em 2017, quando a Dilma saiu, o Temer entrou. E aí nota aqui que a gente passou a ter superávit de novo, né? O auge do superávit foi primeiro trimestre de 2022. Quando entrou o governo atual, que entrou justamente com esse discurso de que vai investir mais, que vai gastar mais em prol da economia. E a gente chega numa atual situação que é um fiscal mais deteriorado, que cria um risco lá para frente, né? O governo, ele, em tese assim, ele tá fazendo o que foi feito já no passado, que a gente sabe que tem tudo para dar errado. É difícil não dar errado isso. No curto prazo é positivo e tem que tomar cuidado com essa retórica, porque, lógico, que o político vai usar no meu governo, nesse momento, o PIB está crescendo mais, mas a qual custo? Exato. Quem vai pagar essa conta lá na frente? E o maior termômetro ali que Brasília respeita é a cotação do dólar, né? Vocês viram que bateu 5,88 ali no auge do estresse começo desse mês e já voltou para 5,45, né? Então, se tem uma coisa que o pessoal lá olha e respeita, é a nossa doleta. Porque ela bate no câmbio, bate em tudo, bate a população, inflação, e a população conta. tem esse entender, né? Eu acho que por mais, enfim, independente da classe social que você vive, independente do polo ali eleitoral de cada partido e etc, pô, um dólar mais caro, todo mundo sabe que é ruim, né? Uma hora vai bater no bolso. Uma hora vai vir. Agora o problema, o fiscal no momento é uma grande preocupação? Não, o Brasil, assim, tem um problema fiscal, mas no D0 a gente não tá quebrado. O problema é o futuro. A trajetória. Para onde vai isso? Né? Se continuar nesse ritmo, se o governo não mudar a direção. Essa é a grande questão aqui, a grande história. E aí, voltando aqui, né? Primeiro, o Boletim Focus vem várias semanas seguidas colocando as expectativas de inflação para cima. Ao mesmo tempo que eu sou um baita crítico do Boletim Focus, que eles não acertam nada, é importante entender essa questão de expectativa do lado do motivo que está gerando isso. E o motivo que está gerando isso é sábio, é a questão fiscal. Os dois lados da questão fiscal. É o aquecimento artificial da economia, pode falar isso? Em partes artificial, porque né? é movido por gastos do governo. Quando o governo gasta, Pedro, geralmente aloca capital pior que o setor privado. Né? Então, ineficiências, excessos são criados. Isso é uma parte do problema, viu? Com certeza. E aí, em contrapartida, você tem todo esse cenário e a nossa expectativa de inflação começa a subir quando o mundo inteiro começa a ter inflação desacelerando. Então, isso é nítido, esse cenário. Talvez vai se concretizar ou não essa expectativa. O governo ainda tem tempo para mudar o rumo disso, né? Mas hoje, a gente está olhando a expectativa subir semana contra semana. Pelo menos em 2025 ela deu ali uma leve desacelerada. É a primeira vez desde muito tempo que eu vejo as expectativas de inflação, pelo menos para 2025, desacelerar, mas está 4%, né? Lembrando que o teto de inflação é 4,5%. E aí, outra coisa que ajudou também no mercado local é a nossa queda na curva de juros.
como a gente vê esse cenário do dólar desacelerando, a economia americana, a gente começa a ver o potencial de começar a cortar juros em breve, consequentemente a gente tem espaço para eventualmente pensar num corte de juros lá na frente, embora hoje não esteja na conta. E tem bastante casa que fala que o Banco Central talvez teria espaço para cortar os juros o ano que vem, se o Banco Central americano cortar os juros, mas a questão fiscal pode azedar essa história, tá? Então, mas mesmo assim, a curva de juros cedeu, subiu o gráfico dos juros mais longo, DI 2031, que chegou a estressar lá em cima, agora já deu uma melhorada e isso ajuda muito aqui na Bolsa, principalmente as empresas mais ligadas ao mercado doméstico. Outra notícia que eu acho que é importante é que saiu essa semana de que o Lula deve anunciar o próximo presidente do Banco Central nas próximas semanas. O que está faltando aqui é que ele vai precisar ser sabatinado pelo Senado, né? E o Senado e o Congresso como um todo, né? A Câmara e o Senado, eles estão ali no período de eleição municipal, então tá meio vai e não vai, né? Eles vão lá para Brasília, trabalham 1-2 semanas, aí voltam lá para o curral eleitoral para ajudar na questão da eleição municipal, então eles estão muito focados na eleição municipal, então ele está tentando uma organização para tentar sabatinar lá o próximo presidente do Banco Central e já indicar o cara para ser sabatinado em seguida. Provavelmente ele não vai indicar para demorar essa sabatina, então ele vai esperar ter uma confirmação de quando vai acontecer isso. Tudo mais constante, o cara que deve ser indicado é o Gabriel Galípolo, que é o que o mercado espera. Se for isso, pelo menos deve dar uma tranquilidade, porque até então o Gabriel ele vem com um discurso mais heterodoxo, ele veio com um discurso recentemente até mais duro com relação à inflação. Se vai ser esse caminho ou não é outra história, mas até o momento ele vem com esse discurso e o Roberto Campos Neto vem defendendo que o Banco Central vai continuar independente mesmo depois. Então, assim, vai ser positivo se o Lula anunciar isso, tá? Isso, inclusive, eu diria que pode ser um dos motivos que pode tirar um pouco dessa pressão das expectativas de inflação e ajudar o mercado a continuar para cima, se o Lula anunciar isso logo. O Galípolo tem, enfim, o mercado tem recebido as falas dele muito bem, né, Pedroso? E eu até vejo alguns economistas falando que, eventualmente, né, a primeira ação dele poderia ser um aumento leve de 25 pontos nos juros. Eventualmente, falar, eu tô aqui, se precisar eu faço. Isso, né? Eu duvido, mas... E retomar essa credibilidade. Talvez seria importante, mas... E ancorar as expectativas através, né, dessa ação, não somente da fala. Né? Quem, enfim, trouxe um pouco disso... No Twitter dessa semana foi o Tony Volpon, né? Ex-banqueiro central. Mas seria uma briga absurda se ele fizesse mas isso. Só trazendo um pouco dos dois lados da moeda. Acho improvável, a não ser que de fato tenha uma necessidade. Porque hoje ainda não existe essa necessidade. Mas também tem a chance do juros subir até o final do ano. E aí você tira esse fardo das costas dele. Banco Central, se o câmbio continuar ali próximo de 5,5... Isso implica um aumento de 25 a 50 pontos, né, na taxa Selic para conseguir ter a inflação dentro ali do centro da meta, né, e não no topo. Né? Então, meio que quem fala isso mostra que você está comprometido a trazer para o centro e não ficar a 4,5, né, rondando ali com um precipício de 5, 6, para justamente ancorar as expectativas. Mas, enfim, isso é especulação pura, galera. E aí, assim, o Brasil foi até onde foi, né? E quais são os riscos que poderia tirar essa alegria aqui nossa? Primeiro, eu acho que tá a questão lá nos Estados Unidos, eu acho que esse é primordial. Se vai ter desaceleração mais grave ou não, como que vai ficar os juros lá, eu acho que isso vai mandar no mercado no mundo inteiro. Com certeza. Segundo, eu até diria que antes da questão local tá a China. A gente está vendo o preço de commodity cair, isso não é legal para o Brasil. O preço do minério de ferro atingiu hoje a mínima de 14 meses, baixou de $100 já faz alguns dias. E a gente está vendo um cenário ruim para preço de commodity. Preço de petróleo tá toda a cara que tem que cair, só não caiu por conta dos eventos geopolíticos, né? Chegou a desacelerar, porque você tem uma China mais fraca, você tem os Estados Unidos começando a desacelerar, você tem a Europa que já está estagnada. Então, o petróleo também está querendo desacelerar. Então, esses são pontos que pode dar uma pressionada aqui na questão interna. E até o que a gente está vendo na economia americana e na economia mundial, né? É que o setor de manufatura está muito mais fraco do que o setor de serviços, né? Exato. Todo o ISM ou PMI que sai, você vê serviços acima de 50, enquanto a manufatura está abaixo de 50 já há quase 2 anos. Né? Hoje saiu o dado de vendas no varejo, Pedroso. Expectativa 0,3, veio 1%.
a produção industrial veio abaixo do esperado. Né? Então, olha a dicotomia que você tem, né? Logicamente, serviços representa mais do consumo, né? Então, serviços é o que vem puxando ali a atividade econômica americana. E, né, ainda bem que essa inflação, que por muito tempo ficou pegajosa, hoje mostra sinais nítidos de aceleração. E eu diria que ela está praticamente pincelado aí um corte de juros do Fed de 25 pontos em setembro. Até para terminar essa história da questão da produção industrial, de manufatura, né? Saiu produção industrial da China hoje, inclusive, veio abaixo do esperado, o varejo cresceu mais do que o esperado. Então eu tenho impressão... Mas bem perto ali, né? Mas eu tenho impressão que Na é um margem. novo momento que a gente vai viver no mundo, né? Na maioria dos países focando mais no consumo interno do que na manufatura em si. Aí você vai ver setores de serviço performando melhor. Eu não sei o quanto isso vai ser sustentável a médio e longo prazo, mas pelo menos eu acho que essa é uma tendência que não tem como voltar atrás. Principalmente porque a grande fábrica do mundo, que é a China, tem uma política totalmente voltada para consumo interno. Então, veremos. Mas acho que termina aqui a minha parte do Brasil, falando bastante. Vamos falar um pouquinho lá nos Estados Unidos. Excelente, senti que você está feliz hoje aqui no nosso call, né? Nosso call não, no nosso bate-papo. Fazia tempo que eu não te via assim com esse sorriso. Bovespa subindo 8,5% em 15 dias em dólar, né? Não é todo mês que acontece. Mas galera, vamos agora, enfim, falar um pouquinho sobre mundo e focar, eu diria que mais nessa semana, né? Que de fato a gente teve dados aí bem positivos ao longo da semana. Na terça-feira, a inflação ao produtor, abaixo do esperado, com uma alta mensal de 0,1%, expectativa era 0,2%. Quarta-feira veio a inflação ao consumidor, em linha, mas se você arredondar para 2 casas decimais, abaixo da expectativa, com uma alta mensal de 0,17%, quando a expectativa era 0,20%. Então, realmente, ambos os dados foram super bem recebidos pelo mercado. A gente está falando que a inflação hoje nos Estados Unidos, medida pelo CPI cheia, está rodando a 2,9% no acumulado dos últimos 12 meses. Esse é o menor nível desde março de 2021. Né? E é um nível que, sendo super honesto, Pedroso, parece que vai continuar caindo. E por que eu digo isso, tá? Vamos tentar dissecar aqui a questão da contribuição para esse número, para esses 2,9%. 1,8%, né, desse crescimento de 2,9% veio de shelter inflation, que é custo de casa e custo de aluguel. Tá? Isso representa mais ou menos 65% de contribuição. E shelter inflation deve continuar caindo ou não? Né? Faz 16 meses que essa métrica vem caindo, mas de forma muito devagar. Né? Se você pegar no começo do ano passado, essa métrica de moradias estava com uma inflação anualizada de 8,3%. Hoje está beirando 5%, 5,1%, ainda muito alto. Né? Quando você pega dados em tempo real de imobiliárias, né, basicamente o que estão pedindo ali nas casas e quanto estão pedindo ali para alugar, você já vê um declínio bem considerável na listagem, né, de novas casas, na listagem de aluguéis. Né? Isso são dados em tempo real. Né? Então, me parece que é um indicador antecedente que mostra, né, essa trajetória de queda contínua no Shelter CPI, que é defasado. Tem um método de calcular que nós sabemos que é defasado. Da mesma forma que quando a inflação estava 9,1% em 2022, essa métrica estava contribuindo, né, negativamente com defasagem, agora, né, enfim, vem contribuindo, né, nessa queda de forma mais lenta. Tá? Então, enfim, é isso. Me parece que a inflação vai ser talvez uma página virada aí, pelo menos até setembro, quando o Fed decidir cortar os juros. Eu acho que a grande pergunta que fica é qual vai ser a intensidade, né, desse ciclo de corte. E hoje a curva de juros americana está projetando 200 pontos. Né? Então a gente está falando que vai ter uma taxa terminal ali próxima de 3,5%. Isso no ano que vem, final do ano. Isso até o final do ano que vem, Pedroso. E se de fato foram honradas as projeções da curva de juros, a gente está falando que é o maior ciclo de afrouxamento monetário desde 2008. Tá? Isso é coisa pra caramba. A gente não pode esquecer que o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central da Europa, o Banco Central do Canadá, enfim,
todos eles também estão reduzindo seus juros. Aquele então, inflation que a gente acompanha lá, tá dando, acho que 1,5% de inflação lá nos Estados Unidos já, né? Exato. Então, enfim, essa injeção de liquidez, ela vai acabar sendo positiva, né, para ativos de risco. E eu acho que o grande X da questão aqui agora é quão perto, né, de uma contração econômica nós estamos. Lembra que a narrativa do soft landing, do hard landing, ela é dividida por uma camada de gelo. Essa camada de gelo ela é fina. Para ela quebrar, é 1 minuto. Né? No começo do mês, em tese, né, a narrativa mudou quando saiu um dado pior do que o esperado, juntou a questão técnica do Japão, menos liquidez, porque total, todo mundo de férias nos Hamptons, né, os traders, e você viu um movimento ali muito agudo de correção. O que me parece é que a economia ela está em um compasso de desaceleração, mas ao que tudo indica é mais uma normalização do que qualquer outra coisa que é condizente, né, com o início ali do processo de corte de juros. Se isso de fato for a verdade, é muito positivo para ativos de risco. Você ter o Banco Central cortando juros e a economia crescendo, seja ali perto do PIB potencial ou um pouco abaixo, historicamente foi um mix muito bom, né, para a Bolsa. Tá? Logicamente, né, se a gente tivesse a economia empinando para baixo, não vai ter jeito, seria um mix ruim. Acho que tem uma outra pergunta, que é o quão já foi precificado isso? Dado os níveis de preço do mercado lá de fora. É uma boa pergunta, Pedroso. É uma boa pergunta. Mas é que a sazonalidade agora, fim do ano, costuma ser positiva, né? Então, eu diria que se não tiver um susto aí maior quanto à recessão e o Fed começar esse ciclo em setembro, dar mais uma em novembro, em dezembro baixar mais 25, me parece que tem espaço aí pra gente atingir novas máximas até o fim do ano, tá? Mas super data dependente, sem dúvida alguma. E, Pedroso, uma coisa aqui que eu acho muito importante, tá? Hoje, o juros americano tem gordura, né? O juro real por lá é próximo de 2,5%, que é coisa pra caramba. O próprio Fed trabalha com juro neutro real, mais ou menos 0,75% a 1%. Não tem espaço para cortar, né? Me parece que o mercado entendeu isso e eu te confesso que eu concordo, tá? Já que tem espaço para cortar, a gente pode assumir que a Fed Put voltou, né? É aquele termo que fala, se precisar estimular a economia, o Fed tem espaço porque a inflação não é um problema. Ele pode olhar para os dois mandatos com carinho, né? Que é inflação e desemprego. Antes ele estava olhando só para um, que era a inflação. Agora ele coloca os olhos do desemprego. Aonde eu quero chegar? Finalmente, né, a gente vê uma descorrelação entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa voltou a ser um grande amortecedor nos portfólios em termos, né, de medo de desaceleração, medo de recessão, porque a inflação parece, né, justamente uma página virada, parece uma questão que, enfim, foi vencida, né? E a gente consegue ver isso na performance ali do dia 16 de julho até o dia 5 de agosto, né? Enfim, contabilizando a queda ali específica daquela segunda-feira que a gente viu o Nikkei cair 11%, a Nasdaq abrir caindo 6%, né? Com N questões. O índice de bonds nesses 20 dias, né? Ele subiu 2,5%, né? Que é o AGG, uma mistura ali de treasuries com bonds corporativos high grade, duration médio de 7 anos. A bolsa, a Nasdaq caiu 12%, o S&P caiu 8,5%. Tá? Então abriu-se uma grande boca de jacaré que mostra, se a gente voltar a ter, né, esses growth scares, né, esses medos em relação à trajetória de crescimento futura, a renda fixa ela vai ser a grande vencedora. Tá? Então só fazendo uma reflexão com vocês, pessoal, que nesse pano de fundo de desaceleração e uma camada de gelo fina entre o soft e o hard landing, a renda fixa ela entra igual uma luva nos portfólios. Para proteger e também para oferecer um baita carrego que a gente não via, né, há mais de 20 anos antes do ciclo de corte de juros de fato começar. Você contou do Warren Buffett já? Eu não lembro se você falou da última vez. Então, só passando esse recado, o Buffett, Pedroso, foi... A gente não falou, porque a gente gravou antes, né, de acontecer, mas o próprio Buffett, né, que comanda ali a Berkshire Hathaway, ele tá com 277 bilhões de dólares em caixa, né? Pensa que ele tem mais títulos do Tesouro Americano de até um ano de vencimento, que a gente chama de T-bill, do que o próprio Banco Central, do que o próprio Fed. Então ele vem acumulando muito caixa, né? O grosso disso foi das vendas da Apple, que ele vendeu metade da posição dele, hoje representa mais ou menos 30% do portfólio de investimento da Berkshire, tá? Esse portfólio de investimento exclui as empresas que são 100% deles.
Então, se você inclui tudo que ele tem, é muito mais diluído a Apple. É importante ressaltar isso. E a dúvida fica, né? Por que Buffett vendeu tanto? Eu acho que foi uma questão também que influenciou a queda ali das bolsas naquela segunda-feira negra, né? Se a gente puder chamar assim. A proporção que ele tem de caixa? Ele tem 25% de caixa, dos ativos, né? Em caixa. Isso daí, historicamente, A média histórica foi 14%. Então ele tá quase o dobro aí da média histórica. Você não sabe quando foi a última vez que ele bateu esse nível de caixa? Não sei, Pedro, a gente pode puxar, mas eu acho que, ok, né? Ele deve estar aqui nos valuations ali altos e uma margem de segurança baixa para ele fazer o estilo de investimento que ele gosta. Mas, Pedroso, o tamanho que ele chegou, né, nos últimos 10 anos realmente impossibilita ele de investir em muita coisa. Então o leque de opção dele é muito restrito, né? Então, a gente também tem que tomar um pouco cuidado, né? O Buffett tá com o maior nível de caixa na história. Também tem outra história. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. E também tem uma outra questão. Não é porque ele vendeu que a bolsa vai cair amanhã. Às vezes ele só não vê uma margem de fato. Margem de segurança. Segurança para ficar alocado agora. E ele, 5% num título americano. E talvez ele veja uma empresa de 10 bi de dólar de market cap. Mas como é que o Buffett vai comprar uma empresa de 10 bi de dólar de market cap? Entendeu? Ele tem que comprar tudo. Porque tem 277 bi de dólar. Então o universo ali dentro do próprio S&P 500 é pequeno, é finito. Né? Para quem está nos assistindo ter uma ideia, né? Hoje a Petrobras vale um pouco mais de 100 bi de dólares. Então ele tem quase 3 Petrobras em caixa. É coisa pra caramba. A Berkshire eu diria que é um grande porto seguro, é uma ação que a gente adora aqui, recomenda, enfim, para clientes, né? Até como, o primeiro passo ali do investidor que quer ter uma carteira de equity lá fora, né? O beta da Berkshire é 0,8, ou seja, ela é 20% menos volátil que o índice. Se tem, né, uma desaceleração, alguma queda de bolsa, ela tende a ser beneficiada, porque olha quanto caixa, né? Você acha que o bom velhinho não vai às compras e acertar nas barganhas que ele vai fazer? Tá certo. Então, é uma ação bem defensiva, tá, Pedroso? E é uma ação que eu diria que, se tivesse uma desaceleração, uma recessão mais aguda, com certeza tenderia a outperformar o mercado, tá? E aí, Pedroso, só pra gente acabar aqui, eu queria mostrar, eu peguei essa tabela aqui no Twitter, e isso foi uma tabela que foi publicada em um jornal, tá, em 1999, a bolha da internet estourar. E essas eram as queridinhas da bolha da internet, né? A Cisco, que fazia os roteadores, né, a infraestrutura para você conseguir se conectar ao Wi-Fi e acessar a internet, negociava a nada mais, nada menos que 150 vezes lucro, com uma expectativa de crescer lucro de 30%. Olha que loucura. Aí você pega o Yahoo. Yahoo negociava 600 vezes lucro. Então, olha a diferença, né, desses múltiplos com o que a gente vê hoje nas maiores empresas. Nvidia 35 vezes, Google 18 vezes, Facebook 21 vezes. Né? Então, eu acho que tem uma grande dúvida em relação ao timing do AI. Esse CAPEX vai ser traduzido em receita quando? Né? Porém, a gente não pode fazer uma comparação aqui que o mundo que a gente vive hoje, né, tem semelhanças nítidas com o que aconteceu no começo do século. Tá? Eu diria que dá para descartar 100% isso. É mais uma questão de, essa receita ela vai vir hoje, ela vai vir daqui a 5 anos. A gente está descontando agora no preço muito otimismo. Enfim, só o tempo dirá, né, Pedroso? Isso aí. E você sabe qual que é a empresa que mais se valorizou nos últimos 100 anos? 100 anos? Para ser 100 anos tem que ser uma empresa velha, né? Então... Mas uma pergunta, é muito velha ou é... Você sabe quem é, sem dúvida, mas eu acho que não vai acertar e ninguém acertaria também. Eu vou falar... Que mais você valorizou? Microsoft. Não. Altria, que é quem faz cigarros Marlboro, entre diversos outros produtos, e era a antiga Philip Morris, né? Teve um spin-off ali, a Altria virou o braço americano e a Philip Morris virou o braço global. Essa é muito mais antiga. ou menos isso. A Altria, nos últimos 100 anos, nada mais, nada menos do que uma valorização de 265 milhões de pontos percentuais. Caramba. Se você pôs $1, hoje você teria 265 milhões de dólares. Qual é a data
Não da fundação, mas do IPO dela, quando ela foi listada, você sabe? Ah, foi junto, foi umas primeiras ações da bolsa, né? Sim. Foi lá atrás, né? Que o cigarro, pô, é um negócio vitalício. Eu diria que o tempo jogou muito a favor dela. Pra nesse ela é vitalício, estudo. pra quem tava fumando daquela época. E aí a gente tem outras empresas como Boeing, IBM, General Dynamics, a própria Coca-Cola, que valorizou 12 milhões de pontos percentuais. Colocou $1, hoje você teria 12 milhões de dólares. A Pepsi, 8,6 milhões de pontos percentuais. Enfim, sobe aí, produção, essa tabelinha pra turma Legal. ver que é bacana. Acho que é isso, né, Pedroso? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.